Ó Deus, alguém pode ter recebido um diagnóstico, alguém pode ter recebido o resultado do exame e que até agora não teve coragem de abrir. Que o Senhor possa vir ser, ó Deus, o cuidador dessas pessoas. Falando em cuidador, Senhor, também queremos agradecer porque hoje dedicamos um dia especial àqueles que cuidam do nosso corpo, do nosso físico, os médicos, e também comemorando aqueles também que cuidam da nossa alma, do nosso espírito, os pastores. Que o Senhor esteja com eles, ó Pai. O curso que faz aniversário hoje, te agradecemos porque nesses últimos 365 dias o Senhor cuidou dele. Não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, mas temos a certeza que o Senhor há de cuidar, proteger e guiar ele e a sua família. Mais uma vez, colocamos aqui todos nós, os sacerdotes, somos errantes, falhos, mas, ó Deus, nos colocamos à disposição para aprender. Queremos sentar, ó Deus, ao pé do monte e ouvir da tua boca, da tua palavra escrita, o que o Senhor tem para falar para nós. E hoje, nesse dia, sentado, ouvindo a voz do mestre representada aqui pelo pastor Gomide, queremos colocá-lo em tuas mãos. Que ele venha falar o que o Senhor quer falar para nós hoje. E que essas palavras possam vir nos transformar, que ela possa vir cortar a nossa alma mais afiada do que uma faca de 2 gumes. Por isso, ó Deus, nos colocamos em tuas mãos. Transforme o que o Senhor precisa se transformar em nossas vidas. Isso tudo nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Obrigado, meu amigo Túlio, por essa oração. Louvado seja Deus por cada um de vocês que já estão aqui. Nós já estamos em mais de 64 homens, para a honra e glória de Deus. E hoje nós temos a alegria de estar recebendo aqui o pastor Werler Gomide. Pastor Gomide já é um parceiro nosso aqui desse nosso grupo. Pastor Gomide, ele trabalha e mora nos Estados Unidos. A sua função, ele é hoje o diretor do Centro Histórico Adventista de Battle Creek. Tenho um sonho de conhecer esse lugar, pastor. Quem sabe um dia eu tenho esse privilégio e aí já vou estar aí visitando o pastor, né? Pastor Gomide, obrigado por ter aceito o convite de estar conosco. Que Deus o abençoe mais uma vez e os próximos momentos aí são seus. Como eu já sempre lembro aqui aos pastores e quem fala conosco, aqui não tem menino, não tem criança, aqui só tem homem barbado. Então pode falar à vontade, pastor, que Deus te abençoe aí. Muito obrigado, Atilibre, bom dia para todos vocês. E tenhamos um sábado abençoado. Sábado é o dia do encontro especial com Deus, né? O encontro especial, ele é como o relacionamento do esposo com a esposa. Você não pode ter um encontro especial com seu cônjuge se você não tem um relacionamento de proximidade com o seu cônjuge durante a semana, né? Não é apenas algo que culmina. A gente não chega no sábado e no sábado, pronto, agora abre uma janela, uma porta especial, mas é algo que durante a semana a gente vai se preparando, colocando nas mãos de Deus, né? Quero desejar meu feliz aniversário ao Lúcio aí, né? Hoje, Deus abençoe. E de antemão ao Ari aí na segunda-feira, dia 20, meu amigo Ari. Deus abençoe e conceda muitos anos de vida. E mais alguém que possivelmente esteja fazendo aniversário, desejar meu feliz aniversário, né? Um abraço ao Elevon também aí, meu amigo Elevon. Obrigado, Que pastor. Deus abençoe e um feliz dia do médico aí.
que conceda muita sabedoria, né? O pastor, ele aconselha espiritualmente, e o médico, na hora ali, aquele momento crucial, ele aconselha na parte física, que não deixa de ser algo espiritual também, né? Já que nós somos seres integralizados, unidos em Deus em todos os aspectos, né? Então, sacerdócio, que Deus abençoe a todos nós. Quando o Atilibre me convidou, eu fiquei pensando qual tema falar. Existem muitos temas importantes e então, aqui em consulta com Deus, eu decidi falar sobre o caráter. O caráter é possivelmente uma das facetas mais importantes da vida de um ser humano, né? E por que não dizer do homem? Eu vou começar contando uma pequena história, me fazendo aqui vulnerável. Espero que os amigos entendam. Quando eu tinha 9 anos, 8 para 9 anos, meu pai era um homem bem-sucedido, tinha mestrado, era um cirurgião, na época era chamado cirurgião, né? Era um cirurgião dentista, era um homem com uma habilidade nas mãos para cirurgia e para tratamentos odontológicos muito grandes. Isso aí na década de 70 já. Eu sou de 67 e eu me lembro que quando eu tinha 8 para 9 anos, eu me lembro do meu pai se tornando uma pessoa muito diferente em casa, muito ríspido, em alguns momentos até violentos com a minha mãe e conosco. E no desenrolar da história, nós descobrimos que meu pai estava tendo o que o americano chama de affair. Ele estava tendo um caso com uma mulher, caso extraconjugal, e isso levou a muitas coisas ruins, tanto financeiramente, quanto moralmente, quanto socialmente, o isolamento. Eu era muito novo, não tinha muitas noções das implicações que aquilo levaria, né? Futuramente, alguns anos depois, eu me tornei adventista. 7 anos depois, quando eu tinha 15 anos, eu me batizei, me tornei adventista. Quando eu descobri tudo aquilo e quando começou a entrar processo de divórcio, depois de algum tempo, minha mãe já vinha há algum tempo e nós não entendíamos as implicações. Quando descobrimos, eu tinha 8 anos, nós éramos em 6 filhos, 5 meninos, uma menina. E eu me lembro que com 8 anos, quando eu descobri, eu chorei muito, entrei no quarto e eu disse para mim mesmo, eu vou ser um pai diferente, eu vou ser um marido diferente. Essa foi uma promessa que eu fiz para mim mesmo. Mas eu não tinha noção das implicações que isso envolvia, das implicações dessa promessa, né? Eu era apenas uma criança, eu não era um adulto, eu não havia ainda passado pelo processo da provação, da tentação como homem. Mas eu fiz uma promessa. Eu não entendi as implicações daquela promessa. Eu não estou falando isso para denegrir a imagem do meu pai, ele próprio denegriu sua imagem. Meu pai faleceu em 94, depois de uma batalha contra um câncer. Eu perdi meu irmão mais velho num acidente em 92. Ele estava noivo, ele casaria em dezembro, morreu em agosto num acidente. E meu pai começou a se culpar por tudo aquilo, sabe? E eu lembro que no velório do meu irmão, ele dizia assim,
Isso foi uma pedra que eu lancei no despenhadeiro e que virou uma avalanche. Amigos, nenhum ato que um ser humano começa escondido, ele vai ficar isolado sem afetar a vida de outras pessoas. Tudo aquilo que nós decidimos fazer em algum momento, ele vai se tornando uma marca no nosso caráter que acaba reverberando e criando frutos, ou como meu pai mesmo colocou em palavras, ele disse uma avalanche que foi algum dia uma pequena pedra lançada num despenhadeiro. Como eu disse para vocês, eu me tornei adventista aos 15 anos. Eu estava indo com um irmão meu, que é 1 ano e meio mais velho do que eu, inclusive é médico também, eu não sou médico, mas médico também, pensando no Elevon, algum outro médico que possa ter aí no grupo. Esse meu irmão me convidou para ir numa danceteria. Naquela época, ainda novo, a gente ia em lugares que, né, não havia uma fiscalização assim tão grande. E eu aceitei, fui com o meu irmão, mas no caminho ele me disse o seguinte: olha, vamos passar numa igreja adventista ali, que eu tenho. Isso era um domingo, hein? Um domingo à noite, à tardezinha. E ele disse: tem um amigo que vai se casar ali, na Praça Walter Santos, em Goiânia, na cidade de Goiânia. Eu sou de Anápolis, Goiás. E eu me lembro que eu brincando falei com ele, mas que programa de índio ir num casamento domingo à noite, numa igreja de crente. E ele falou: não, a gente só vai ali, marca presença, o meu amigo nos vê ali, depois a gente fica uns 15 minutinhos e vai embora. Eu falei: tá bom, negócio fechado. E eu entrei naquele casamento ali, preparativos, e acabamos ficando ali. Eu fiquei tão impressionado com a cerimônia, com o todo daquela cerimônia, que eu virei para o meu irmão e disse assim: eu não vou mais na danceteria, eu vou fazer parte dessa igreja. Eu falei para ele. Eu não tinha noção daquilo também que eu estava falando. Essa era uma decisão para a minha vida. Eu não tinha noção de que isso conduziria o meu futuro para ser um pastor um dia. Assim como a promessa que eu havia feito quando eu tinha 8 anos de idade, de que eu seria um marido e um esposo, um pai diferente, né, daquilo que meu pai havia se tornado. Quando meu pai faleceu, eu fui com um irmão ao hospital e nós vestimos o meu pai. Depois eu fui na casa dele para buscar algumas roupas e tal, alguns pertences. Fomos à casa dele e então buscar uma roupa, né, para poder vesti-lo lá no hospital, no necrotério. E ao buscar as coisas, eu achei um pequeno livro na cabeceira dele, no criado mudo. E por curiosidade eu abri o livro e comecei a folhear. E no livro, interessante que era um livro do Bullion. Meu pai se tornou adventista depois, minha mãe, meus irmãos. Eu fui o primeiro a me batizar. E no livro ele havia sublinhado uma parte do livro, uma única parte me chamou a atenção. E ele dizia assim: primeiro, um olhar prolongado. Segundo, um aperto de mão mais caloroso. E depois o homem troca tudo que ele tem: a esposa, os filhos e a honra por uma mulher que não era sua esposa. Um aperto de mão prolongado. Um olhar mais demorado. Como pastor,
Eu passei por muitos apertos de mão. O pastor dá muitos apertos de mãos, muitos olhares, quando ele aconselha, ao terminar o culto, a pregação, porque basicamente nós pastores pregamos quase todos os sábados, e quartas-feiras, e domingos. Eu preguei muitas vezes, incontavelmente. No início eu marcava, depois eu parei de marcar. Mas a cada saída do culto que você fica ali para cumprimentar os irmãos, algumas pessoas, irmãos, algumas pessoas são colocadas pelo inimigo no caminho para te dar um olhar mais prolongado, um aperto de mão mais caloroso. E cada aperto de mão que eu dava às pessoas, cumprimentando as pessoas, mulheres especialmente, claro, né? Eu apertava a mão forte, com uma mão de carpinteiro, apertava e soltava para não prolongar o aperto, porque eu descobri que eu não poderia cumprir as promessas que eu havia feito aos 8 anos de idade de ser um pai diferente, um marido diferente, caso eu não tivesse alguém para me dar suporte e para me amparar nas minhas decisões. Quero pedir a você que abra sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39, nós vamos ler os versos 5 em diante. No verso 5 diz assim: E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha, na casa e no campo. Qual a razão de Deus abençoar o egípcio? O amor a José. O amor a José. Deus ou abençoa uma multidão de pessoas, famílias, nações, que foi o caso de José. Não somente o povo de Deus foi abençoado e salvo da fome, mas a nação egípcia. Ellen White é clara que a nação egípcia e as outras nações circunvizinhas foram abençoadas usando um instrumento que decidiu no seu coração ser fiel a Deus. E decidiu no seu coração ser fiel a Deus. Ellen White diz que quando José baixou o Egito como escravo errante, vendo de longe a sua família, as tendas de seu pai sumirem da vista, ela diz que naquele momento, como escravo, indo para o Egito, ele se tornou um homem num dia. A decisão que ele fizera de ser fiel ao Deus de seus pais, de seu avô, e ele se tornou um homem naquele momento. Ele não decidiu ser fiel no momento em que ele foi provado pela esposa ali, no versículo 10, por exemplo, a esposa de Potifar. Versículo 10, e aconteceu que falando ela cada dia José, e não lhe dando ele ouvidos, não querendo segurar a mão num aperto de mão, não querendo olhar nos olhos prolongadamente, porque não era a sua esposa, era a esposa de outro homem, para deitar-se com ela e estar com ela. Ellen White diz que quando ele estava sumindo da vista as tendas do seu pai, o acampamento de seu pai, porque ele estava indo longe da casa do seu pai, e ele não tinha noção de quanto tempo levaria, ou se ele um dia viria seu pai novamente. Ele decidiu fazer um pacto com seus olhos. Olha que coisa interessante. Decidiu fazer um pacto com seus olhos. Esse pacto com os olhos era um pacto de fidelidade. Era um pacto de ser diferente, era um pacto de não trair, era um pacto de não ser como os irmãos estavam sendo para com ele.
no versículo 7, se você acompanhar, diz assim: aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Veja, José é descrito, para vocês terem uma ideia, olha como ele é descrito no versículo 6. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia, Potifar. E José era formoso de porte e de semblante. A Bíblia descreve algumas pessoas. Quando a Bíblia descreve, não é que as outras pessoas não eram bonitas, formosas. É que essa pessoa tinha um plus, ele tinha uma beleza diferenciada, um porte diferenciado. A Bíblia descreve Davi, que era bonito, descreve Absalão, além de descrever algumas mulheres. Quando a Bíblia descreve a beleza de um homem, um porte belo de um homem, é um porte extremamente atrativo. Descreve Absalão, descreve José, e diz que José tinha um porte físico formoso, e também o semblante, o rosto dele era muito atraente. E a mulher de Faraó, não somente pelo caráter dele, pela liderança dele, por aquilo que ele estava se tornando, mas também pelo porte físico. Ele atraiu. Ok? Meus amigos, todas as vezes que nós decidirmos, como homens, como maridos, a termos caráter para fazer decisões firmes na nossa vida, Satanás vai tentar destruir não somente a nossa reputação, o nosso caráter, mas a nossa família também. Para vocês terem uma ideia, caráter é aquilo que faz você tomar decisões corretas, quando as instruções elas não são claras. Nós estamos num lugar, sozinhos, eu viajo muito. Final de semana passado eu fui pregar numa igreja grande na Califórnia, em Santa Bárbara. Viajo para outros lugares aqui nos Estados Unidos, às vezes fora do país, onde eu fico sozinho. Minha esposa não está presente, meus filhos não estão presentes. Eu estou casado há quase 30 anos, meu filho maior já saiu de casa, já trabalha sozinho, já mora sozinho. Mas eu continuo sendo o pastor Gomide sozinho onde eu estou. Onde não há nenhuma instrução de uma outra pessoa, da minha mulher, da minha esposa, dos meus filhos, para me fazer uma pessoa presente ali. Ok? Ellen White diz que Enoque, ele tinha constantemente diante de si a presença de Deus. O caráter de Enoque não é aquilo que ele queria ser. Era aquilo que a presença de Deus imprimia no caráter dele. Quando José foi levado como escravo no Egito, o caráter dele não era somente a composição de tudo aquilo que ele havia aprendido com seu pai, qualidades e defeitos, porque nós herdamos defeitos também, e eu descobri futuramente que eu herdei não somente as qualidades do meu pai, que ele tinha muitas, mas eu havia herdado também defeitos de caráter que precisariam ser corrigidos. E os defeitos de caráter, queridos, eles não são somente corrigidos pela graça de Deus. Eles são decididos pela decisão que nós fazemos como seres humanos pensantes de não repetir os mesmos erros dos nossos antepassados. Mas quando nós tomamos essa decisão, nós entendemos que nós não temos poder para isso, mas temos o poder da decisão. Ellen White diz que o poder da decisão, a correta ação da vontade, é o que faz com que o ser humano se torne aquilo que ele deve ser. É uma parceria entre Deus e o ser humano. Nós sabemos que a salvação ela é gratuita. A salvação ela é concedida a nós pelos méritos de Jesus
e não tem nada que nós possamos fazer, diz Ellen White, no Caminho a Cristo, para liquidar a nossa dívida de transgressão, porque isso é gratuito. Mas a decisão do ser humano de permanecer fiel, a decisão de permanecer fiel ao casamento, ao cônjuge, aos filhos, de manter o caráter imaculado nesse sentido, ela parte do próprio ser humano em parceria e submissão a Deus. Mesmo quando ninguém está por perto, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando você está sozinho num quarto de hotel ou numa cidade. Quantos jovens desceram a Babilônia? Nós não sabemos exatamente quantos jovens príncipes haviam descido, como Daniel e seus amigos, Azarias, Ananias e Misael, haviam descido juntamente com Daniel, mas somente 4 figuram como sucesso ali, como pessoas proeminentes, certo? Por quê? Ellen White diz que os 4 decidiram ser fiéis a tudo aquilo que eles haviam aprendido de seus pais na sua infância. Veja, Babilônia era basicamente a nação mais poderosa da terra quando Daniel e seus amigos foram levados. O Egito era a nação mais poderosa da terra quando José foi levado. Hoje eu vivo na nação mais poderosa da terra. Quando eu vim para a América, foi em 99, eu vim para ser pastor assistente de um distrito de língua portuguesa nos estados de Massachusetts, com exceção do tempo que eu retornei para o Brasil, em dezembro de 2010 até 2019, quando eu fiquei dando aula no seminário no norte do Brasil. O restante eu vivi aqui nos Estados Unidos, trabalhando como pastor, administrador, professor aqui por um tempo. Eu estava sozinho no início quando eu vim em setembro, dia 10 de setembro, eu desci no aeroporto de Nova York. E eu fiquei até dezembro, porque a minha esposa, na época, nós éramos casados há quase 3 anos, ela estava terminando a faculdade, ela ficou para terminar a faculdade, então veio em dezembro, eu fiquei 3 meses sozinho. Na Babilônia, no Egito, nos dias de hoje, que é os Estados Unidos da América do Norte. Um país com muitos encantos, mas constantemente, quando eu estava aqui sozinho por 3 meses, eu me lembrava da promessa que eu havia feito com 8 anos de idade. Ser um pai diferente, não tinha filhos ainda, e de ser um esposo diferente daquilo que meu pai havia se tornado. Meus amigos, o desenvolvimento do caráter é um processo que exige tempo, exige esforço intencional, exige sacrifício para se apegar diariamente à promessa de Deus. Enoque, repetindo, Ellen White disse que ele tinha constantemente diante de si a presença de Deus, o senso da presença de Deus. Enoque, ao andar, ao comer, ao passear, ao ver as pessoas, ao se relacionar com ela disse que ele vivia separadamente das grandes cidades, dos centros da época, mas ele constantemente ia a essas cidades para salvar pessoas, para levar essas pessoas para o seu refúgio e ensinar-lhes sobre o Deus verdadeiro, para ver se ele conseguiria salvar alguns. E ela diz, Enoque tinha constantemente diante de si a presença de Deus. O que levou José a permanecer fiel ali no Egito? Ele decidiu em seu coração ser fiel a Deus. Ele também manteve diante de si a presença divina. Daniel e seus amigos mantiveram a presença de Deus constantemente diante de si. Sabe, hoje, como pastor, eu tenho visto que em muitos lugares tem se construído um falso evangelho.
O evangelho que diz que Jesus te salva e não importa o que você faça, a graça vai cobrir. A graça não vai cobrir tudo. E importa sim o que você faz. Não é somente a graça cobrir e não importa o meu procedimento como marido, não importa meu procedimento como pai. Como pai de meninos e como pastor dessa igreja, eu digo para vocês, importa, e importa muito, porque os filhos, eles olham constantemente o seu comportamento. Eles estão, sem perguntar, eles estão constantemente olhando o seu comportamento como homem, como marido, como pai, e silenciosamente, tijolo por tijolo, pedra por pedra, pedacinho por pedacinho, nós estamos construindo o futuro caráter dos filhos. Há uma interação constante da decisão que eu faço de ser fiel ao meu cônjuge, à minha esposa, aos meus filhos, aos meus membros, à minha igreja, aos meus irmãos, à família igreja. Essa decisão constante vai construindo diariamente o meu caráter e me preparando não somente para ser um exemplo, queridos, para ser um exemplo, sim, para ser um exemplo, mas também me preparando para ser posicionado um dia como uma pedra, porque essa é a promessa. Nós vamos ser posicionados como pedras no templo de Deus, através do nosso caráter formado até a volta de Jesus Cristo. O caráter, ele não será transformado. Ellen White diz que o caráter não será transformado depois da vinda de Jesus Cristo. O corpo será transformado num abrir e fechar de olhos, mas não o caráter, não o caráter. Ellen White diz que o caráter será transformado antes de transpormos o Jordão para entrar na terra prometida, na terra celestial. Sabe, existe um falso evangelho que diz que a graça cobre, que não importa o que você faça. A nossa natureza é pecaminosa mesmo, e você já deve ter ouvido isso. E, às vezes, até alguns pastores, dos quais eu discordo frontalmente, não querendo criticar meus companheiros, ou alguns pregadores, não importa, a minha natureza é pecaminosa mesmo, não é? A graça cobre. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A graça cobre um adultério, ela cobre. Se a pessoa realmente se arrepender e pedir perdão, a graça de Cristo é suficiente. Ellen White diz que não há pecado a ser cometido pelo ser humano para o qual não se tenha dado plena satisfação no Calvário. Mas, queridos, um ato desse, quando descoberto, ele causa uma mazela tão grande, um sofrimento tão grande, que fica, inclusive, gravado nos filhos. Que anos passam, mas ainda fica ali aquele dessabor do que poderia ter sido, mas não foi pela decisão de uma pessoa. No caso do meu pai, né? Que me levou a ser um pai diferente e a um esposo diferente. Imagina se meu pai tivesse decidido no coração dele a ser uma... Ele não tinha muita noção, eu não estou culpando, eu estou apenas colocando, eu disse para vocês que eu me faria vulnerável no início. Eu, hoje, lembraria do meu pai falecido já há muitos anos, 31 anos, ele faleceu, como um pai exemplo e como um marido exemplo, que eu não tive, infelizmente. E eu tive que construir, e a minha esposa diz assim, você construiu pelo exemplo do pai que você tem em Jesus Cristo. Eu não sou um homem perfeito, eu não sou um pai perfeito, como qualquer um de vocês. A única diferença entre eu e vocês é que eu carrego um título muito pesado. Título de pastor. Que
às vezes, não encontra eco em um outro ombro. Porque às vezes a gente carrega tantos segredos de outros homens, de outras pessoas, e a gente tem que simplesmente sepultar aquilo e não contar alguns segredos que pesam no ombro. Não pesa porque te faz deprimido, mas porque você carrega a dor de outras pessoas. Isso às vezes pesa. O título de pastor. Quando dava aula no seminário, eu dizia para meus alunos assim: se vocês puderem desistir antes do diploma, desistam, mudem de carreira. Se vocês não estão dispostos a carregar uma carga que não é sua, a dor de outros e o peso do título, que sim tem que fazer de você um exemplo. Foi isso que Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos, nós somos imitadores de Cristo. Olha como Cristo, olha o caráter de Cristo. Cristo era um exemplo de pai que ele nunca foi, era um exemplo de marido que ele nunca foi, era um exemplo de salvador que ele foi, o único salvador. Ele era um exemplo de todo cristão, porque ele é o exemplo maior em todos os aspectos. O caráter, ele está sendo construído e, no final, o caráter de cada um de nós é o que vai determinar o nosso destino eterno. É o que vai determinar o nosso destino eterno. Mas veja, para nós, seres humanos, há um escape. Ok? Se nós cometermos falhas e erros, nós podemos pedir perdão e a graça de Cristo cobrirá o pecado. Mas a graça de Cristo não cobrirá os efeitos do pecado. Não cobrirá. A graça barata diz que não importa, é o seu caráter. Mas, meus amigos, eu acompanhei tantos adultérios, às vezes até 1 da manhã, como pastor, tentando resolver problemas matrimoniais de pessoas que choravam compulsivamente, um dos cônjuges pedindo perdão e dizendo: eu não pensava que eu iria fazer isso. Eu não pensava que eu iria fazer isso. Eu guardei um ódio muito grande do meu pai, sabe? Uma mágoa tão grande que mesmo depois que eu me tornei adventista, eu não conseguia tirar essa mágoa. E eu convivia com dois sentimentos. O sentimento de ter entregue a Cristo a minha vida, o meu coração ainda adolescente, e o sentimento de mágoa, de rancor para com meu pai pelas decisões que ele havia feito. E eu carreguei aquilo por 5 anos. E então eu decidi sair da igreja aos 20 anos, porque eu não queria mais carregar aquele choque de sentimentos. E graças a Deus, uma alma piedosa, com quem eu tive a coragem de abrir o meu coração, me recomendou a leitura de um livro, um ancião da igreja, que eu tinha como pai, como exemplo da minha igreja. Ele falou para mim: você precisa ler O Caminho a Cristo. Eu já tinha lido, mas eu não entendi muito, porque o meu coração lia com um sentimento de mágoa para com meu pai. E eu então me deixei cair naquele livro e li novamente. E ali eu encontrei o perdão para com meu pai, que eu precisava dar, porque meu pai precisava receber também. E era parte da minha caminhada que estava construindo o meu caráter. E eu então, depois de ler, eu decidi ir lá na casa do meu pai ter uma conversa de homem para homem. Um homem
de 20 anos com um outro homem que já não tinha mais 20 anos e carregava o peso dos defeitos, das decisões erradas. Eu fui na casa dele. E ali eu conversei com ele, falei para ele da minha mágoa, da minha dor que eu carregava pelos erros que ele havia feito no passado. E meu pai virou para mim e disse assim, depois de conversar com ele, de expor a minha mágoa para com ele, eu falei para ele, pai, eu não vim aqui para te julgar, para te culpar. Eu vim aqui para abrir meu coração e para dizer que eu preciso do seu perdão. Porque, a despeito de tudo, eu aprendi na Bíblia que o Senhor é meu pai, que eu preciso honrá-lo. E isso envolve o pedido de perdão. Que eu pequei contra o Senhor porque eu carreguei mágoa e ódio todo esse tempo. E eu queria pedir ao Senhor que me perdoasse. E o meu pai disse assim para mim, olha, filho, a sua mãe foi uma pessoa maravilhosa. E eu sei que você a ama gratuitamente, porque ela é uma pessoa maravilhosa. Eles já estavam separados há muito tempo. Depois de muitos erros, minha mãe não aguentou mais e separou, nunca mais se casou. Minha mãe era uma pessoa extraordinária. Minha mãe manteve os filhos, ela era a galinha que juntava os pintinhos ali junto de si, protegia, amparava, deu a sua vida. E meu pai falou, eu sei que você ama gratuitamente a sua mãe, pela pessoa que ela é. Eu não peço que você me ame, peço apenas que você me perdoe. Eu não. E então ele me disse uma coisa que foi um diferencial para a minha vida. Ele disse assim, filho, eu nunca abri a janela da minha vida subitamente para dizer, hoje eu vou adulterar. Ele disse, tudo começou com pequenos flertes e infelizmente eu errei, eu pequei, eu destruí a família, eu destruí tudo. E eu queria que você me perdoasse se você pudesse. E eu disse para ele, sim, pai, eu perdoo o Senhor. Eu vim aqui em busca de perdão, mas eu perdoo o Senhor também. Nós nos abraçamos e, por incrível que pareça, meu pai se tornou meu amigo, sabe? E eu comecei a ver nele as qualidades de caráter que ele possuía e relevar aquelas que ele tinha cometido no passado e que ele, infelizmente, estava pagando o preço das decisões dele, né? A distância da família, a separação. Mais tarde, o câncer, que ele foi plantando assim por tudo aquilo que ele passou, a depressão e tudo, acabou gerando o que os médicos disseram que gerou o problema de saúde dele. Não todo câncer é gerado por isso, mas no caso dele. Mas, meus amigos, por que eu estou contando essa história? Uma decisão, ela abre diametralmente dois caminhos. Um homem não tem como escolher a graça barata que cobre tudo, que descobrir, não importa, é o seu defeito de caráter, importa sim, amigos. Importa sim. Importa sim. Não tem preço um filho olhar para você e mesmo vendo seus defeitos de caráter, ele não vê defeitos gritantes que os faz separados. Ele vê seres humanos lutando, ainda como pastores, lutando para serem fiéis a Deus, para fazer o que é correto. Isso são pedras, pequenos tijolos que nós mesmos vamos construindo no caráter dos futuros líderes da Igreja de Deus, no meu caso, dos meus filhos, no seu caso, dos seus filhos e filhas.
O caráter, ele passa por exemplo também, engraçado, né? Nós não transmitimos como herança, meu filho está aqui, você é um homem de caráter. Não, a gente passa os defeitos e as qualidades. Mas o exemplo, meus amigos, ele fala tão alto que quando os filhos são levados para o Egito, com a idade de aproximadamente 17 anos, como foi o caso de José, as decisões que eles fazem são baseadas nas decisões que nós fazemos como pais. José não decidiu ser fiel simplesmente de um vácuo. Ele decidiu ser fiel porque ele havia encontrado exemplos a despeito dos defeitos do caráter de Jacó. Ellen White diz que Jacó, mesmo quando ele cometeu o erro de pecar contra seu irmão Esaú, de pecar contra seu pai Isaque, ele almejava conhecer o Deus de seu pai e o Deus de seu avô Abraão. Ellen White diz que esse era o maior desejo de Jacó. O maior desejo de Jacó. E esse se tornou também o desejo da vida de José. Ser fiel a Deus. Qual foi a resposta de José? Como poderia eu pecar contra meu Deus e contra o meu Senhor? Eu fui colocado sobre essa casa, eu decido tudo aqui, com exceção da senhora. Com exceção da senhora. Essa é a resposta de José. Eu não posso pecar contra Deus e contra meu Senhor. Sim, amigos, a graça, ela cobre na nossa decisão de pecar ou não pecar contra Deus, porque quando nós pecamos, nós recebemos a misericórdia. Mas a graça, ela não cobre na nossa decisão de pecar contra o nosso próximo. Ela cobre no que tange a perdoar, mas ela não pode cobrir no que tange a remover e anular completamente os efeitos de uma ação que nós plantamos. Não remove, não remove, não remove. Você não vai encontrar na Bíblia Deus simplesmente anulando e apagando com uma borracha, como se nada tivesse acontecido. Olha a casa de Davi. Olha a descrição que Ellen White faz de Davi. Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus, e Ellen White diz assim: ele era o homem segundo o coração de Deus, enquanto ele decidia ser fiel aos mandamentos de Deus. Enquanto ele decidiu ser fiel aos mandamentos de Deus. Ele deixou de ser no momento em que ele pecou, e ele voltou a ser no momento em que ele se arrependeu. Mas Ellen White menciona que ele colheu todos os resultados daquilo que ele havia plantado. Infelizmente, amigos, essa é a realidade. O evangelho verdadeiro diz sim que nós recebemos o perdão, que a graça ela irá nos perdoar. Mas a Bíblia não nos informa que os resultados nós simplesmente vamos anular ou não vamos colher. Nós colhemos os resultados. Nós colhemos os resultados na educação dos filhos, nós colhemos o resultado na reputação, nós colhemos o resultado. E eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. O meu desejo para você é que você decida ser fiel a Deus. Vale muito a pena, sabe? Depois de 30 anos de casado, trabalhando para essa igreja há 31 anos, como pastor, como exemplo para algumas crianças que não têm pais, porque Ellen White fala que nós somos pais de outros também, com o nosso exemplo. E não temos como simplesmente dizer, faço o que eu mando, mas não olho o que eu faço. Isso não existe. Isso não existe. Sim, caráter, amigos, é aquilo que você decide quando as instruções não são claras e quando você está sozinho. Isso é o caráter. Quando ninguém está olhando para você, não interessa se você está na China, se você está em Nova York, se você está no Brasil, se você está longe de casa. Você é o que você é quando você está sozinho no recôndito do seu quarto.
Você é o que você é quando você está sozinho, olhando para o seu computador, para o seu telefone. Você é o que você é quando você está sozinho, a sós com Deus, através de sua palavra. Isso é caráter. Isso é caráter. Caráter se constrói. Caráter não é decidido quando a esposa de Potifar vem tentar. O caráter ele é construído antes da tentação e ele revela quem somos. E quando se revela, nós pagamos o preço da nossa própria decisão. José pagou. José pagou. Ele foi para o cárcere, ele voltou para a prisão, ele se tornou um homem proscrito novamente, mas o caráter dele fez com que ele saísse da prisão, porque Deus podia usar esse caráter para abençoar outras pessoas. Que Deus te abençoe, sabe? E agora eu deixo a última palavra, eu sei que eu me estendi um pouco, desculpa aí a Tilibres e aos amigos, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Amigo, olha bem aqui nos meus olhos. Se, não estou dizendo que há, mas se porventura alguém está cogitando no coração alguma ação que vai levá-lo a se envergonhar no futuro, a desonrar a sua esposa, a desonrar os filhos, arrependa no coração antes que vire uma ação, porque quando vira uma ação, traz consequências muito nefastas, ok? A história daquele menino de 8 anos ainda está correndo, que sou eu, com um desfecho um pouco mais feliz do que o do meu pai. Mas trouxe algumas coisas boas. Meu pai morreu na fé, minha mãe morreu na fé, ambos com câncer, infelizmente, pelas dores que passaram e carregaram. E hoje meus irmãos, graças a Deus, estão todos na igreja. E eles vão conhecer aí o Ari, e acho que o Atilibre estava na fazenda quando meu irmão caçula esteve ali, o que é dentista. Conheceram meu irmão, também está firme na fé, esposa, os 3 filhos. Hoje eu não sou mais aquele menino de 8 anos, hoje eu sou um menino crescido com um título de pastor, com um título de esposo, com um título de pai. Sou um pecador como outro qualquer, que quando fui para o Egito decidi fazer um pacto com os meus olhos. E ainda continuo pedindo a Deus para me dar forças para manter o pacto que eu havia feito quando tinha 8 anos. Quando eu descobri que a vida não era um mar de rosas. Quando eu descobri com 8 anos que muitas coisas doíam, eu não tinha noção do que Deus faria por mim. Deus me abençoou ricamente. Deus me levou para lugares que eu jamais sonhei quando, com 8 anos, fiz a promessa de ser um pai diferente e um esposo diferente. Você e eu podemos ser pais diferentes, esposos diferentes, numa sociedade tão destruída, tão imoral, tão cheia de problemas. Porque isto é o que Deus quer fazer para poder nos colocar sobre a casa de Potifar e sobre a nação do Egito para abençoar as pessoas ao nosso redor. Isso se chama caráter. Caráter é a decisão de ser uma nação eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, para que possamos levar a mensagem através da nossa voz e do nosso exemplo. Você é um pai, você é um esposo. Isso é uma responsabilidade, é um título muito mais pesado do que o título de pastor. Que Deus te abençoe, que as suas mãos sejam prósperas, que o seu coração seja um coração aberto para olhar para sua esposa, se ela já está com rugas, não é? Eu me lembro da menina linda com a qual eu me casei, 30 anos atrás.
que hoje já tem as rugas, mas carrega a beleza que tinha quando nova ainda, quando casou comigo, que está envelhecendo comigo, já cheio de rugas, 59 anos, mas que eu decidi honrar, amar, proteger, prover e ser fiel. Que Deus abençoe você, pai, meu amado irmão. Que Deus abençoe seu coração, suas decisões, sua vida e os frutos que você lançar na terra, as sementes que você plantar e que você vai colher. Decida no seu coração. Se aqui tem algum homem, eu quero fazer um apelo silencioso, que estava cogitando no coração vender a honra, não faça. Não vale a pena. Não faça. O Senhor pode cobrir enquanto há tempo. Que a graça do Senhor cubra você, te dê um sábado muito abençoado. Que ao ir à casa do Senhor, você vá com o coração aberto e dizendo: Senhor, toma meu coração, eu não posso dar, é propriedade tua. Usa-me em teu serviço, permanece comigo e permita que toda a minha obra seja feita em ti. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Amém. Pastor Gomide, como é bom poder ouvir um pastor que é capaz de abrir o coração, né? E de pregar e de falar sobre uma mensagem que diz respeito a ele, né? Isso toca profundamente. O pastor falou aí sobre a sua história, né? E até colocou no início, né? Vou me colocar aqui vulnerável. E como essa decisão de falar sobre você mesmo, né? Como isso me impactou profundamente sua história, porque eu já lhe conhecia como pastor, lhe conhecia nos púlpitos, mas conheci acho que pouca coisa da sua história. Acho que em algum momento o pastor já tinha colocado alguma coisa a respeito do seu pai, mas a gente olha um homem e muitas vezes a gente não consegue imaginar o que está por trás, né? Como o pastor bem colocou, por trás desse título. O que está por trás disso? É muito peso, é muita responsabilidade, e é um homem, né? E o pastor colocou aqui, por exemplo, a história de José, né? Eu fiquei me lembrando de José. Veja que José, quando era criança, ele viu as vulnerabilidades do seu pai. Ele viu, por exemplo, o momento em que o seu pai abraça o seu tio, né? Num momento de perdão, de reconciliação. Lá na frente, José também precisou, e talvez acho que de todas as tentações que José incorreu, talvez a mais difícil tenha sido a do perdão, né? E ele, agora ali diante dos seus irmãos, também os perdoaram, né? Houve ali restauração, houve perdão. Obrigado, pastor. Obrigado mesmo pela sua mensagem, que tocou profundamente. Alguns amigos gostariam de falar aqui, se o pastor tiver e puder aguardar um pouquinho. Meu amigo Abraham queria falar. Claro. Olá, Ari. Olá, Elevon. Olá, pastor Gomides. Olá. Olá, tudo bem, meu irmão? Olha, obrigado. Foi muito bom mais uma vez ouvi-lo. Mas assim, para ser muito rápidos, eu precisava perguntar para o senhor. O senhor teve essa experiência e, graças a Deus, a partir dessa experiência, o senhor teve uma postura desde então para com a vida, para os desafios com a vida que seriam esse relacionamento interhumano, homem e mulher. A minha pergunta seria, justamente porque tenho filhos nessa faixa etária, né, de 21, 17, 18 anos, a pergunta seria, eles não passarão por essa experiência negativa, porque graças a Deus o senhor conseguiu conduzir até agora a sua vida familiar pessoal assim. Já que eles não passarão por essa experiência negativa que os levará a decidir para o bem ou para o mal, qual é o conselho que o senhor dá hoje
para os filhos seus poderem se manter nessa pureza de caráter? Muito obrigado, bom dia a todos. Essa é uma excelente pergunta, meu irmão. A pureza de caráter, ela começa na decisão de ser fiel a este livro, a palavra de Deus. Ellen White diz que a Bíblia, quando nós a tomamos, ela é a palavra de Deus poderosa tanto quanto foi na semana da criação. Porque a transformação do caráter e dos defeitos, a fidelidade começa a partir da palavra de Deus. Então, a nossa experiência para com Deus, ela passa pela palavra. E meus filhos estão com 19, Samuel vai fazer 20 em novembro. Impressionante como eles cresceram rápido. Minhas crianças agora já estão adultos. O Jonathan vai fazer 23 e está tentando um relacionamento. E eu conversei com ele esses dias e disse para ele: filho, você vai ser o provedor, você vai ser o pastor da sua família, você vai ser o pai, você vai ser o sacerdote, você precisa honrar a sua família. Então, não importa a pessoa com quem você vai casar, importa se você vai ser fiel a ela, intrinsecamente. E o conselho que eu dou para eles é, primeiro, fidelidade a Deus. E para ter fidelidade a Deus, a gente precisa ter comunhão com Deus. Você não tem como ser fiel a Deus se você não conhece a Deus. Conhecer a Deus é uma decisão diária de buscar a Deus e tempo com Deus e se debruçar. Eu conheço minha esposa não por estar casado com ela há 30 anos, eu conheço minha esposa pela comunhão que eu tenho com ela. Não é simplesmente conhecer a minha esposa no leito matrimonial, no sexo, não é só isso. O sexo é uma parte do casamento. É a comunhão mental que eu tenho com ela, é a proximidade que eu tenho com ela. E o conselho que eu dou para os meus filhos é esse. Talvez eles não passem por uns problemas, mas vão passar por outros. Todo ser humano vai passar por um confronto. Grande ou pequeno, ele vai passar por um confronto. E a decisão e a fidelidade para com Deus que vai fazê-los ter sucesso. Sucesso não quer dizer ausência de coisas. Pode passar privações. Nesse mundo tereis aflições, é a promessa. Mas tem de bom ânimo, disse Jesus. Eu venci o mundo. Como é que Jesus venceu o mundo? Jesus venceu o mundo através da comunhão com o Pai. E nossos filhos também vão vencer através da comunhão com o Pai. Comunhão com Deus através de sua palavra. Uma entrega diária. Eu digo para meus filhos, vocês precisam se entregar a Deus a cada dia, a cada dia. É uma nova experiência a cada dia. Pastor, só para concluir, eu falo para meus filhos sempre, não deixem que seus hormônios escolham o futuro de vocês. Isso é verdade. A minha mãe, apesar de eu não ter crescido com meu pai, ela dizia assim, filho, olha só, ela tinha 5 meninos e uma menina. Ela dizia assim, filhos, beijo, desculpa abrir assim. Então, a minha mãe... Por favor. Era uma pessoa simples, ela dizia assim, para nós meninos, ela dizia assim, beijo é igual ferro elétrico, meu filho. Liga em cima e esquenta embaixo. Ela dizia, não pense porque vocês são homens, vocês devam sair daí. Não, não é assim, vocês precisam ser homens. Homens não são aqueles que saem pulando aí e fazendo, vocês precisam ser homens. E a minha mãe dizia assim, não façam com nenhuma menina aquilo que vocês não gostariam que fizessem com a sua irmã e com a sua mãe, ok? Então, esse era um conselho de pai, um conselho de mãe. Então, os hormônios falam muito altos. Eu já tive muitos hormônios, eu fui novo. E meus filhos estão agora nessa fase, né? Eu sempre falo com eles, a decisão de vocês vai plantar o futuro de vocês. Obrigado, pastor. Meu amigo De Levon. nada, meu irmão. Olá, pastor Gomide. Bom dia, Levon. Satisfação revê-lo.
Eu só queria aí dar um testemunho. Há algum tempo atrás, nós em casa estava procurando uma maneira de educar melhor nossos filhos. E eu era o resistente. E no momento, uma semana, a Dora estava conversando com uma amiga, pedindo orientação, e ela disse assim: olha que coisa interessante. Está aí, Taquara, no IACS, o pastor Gomide e a Angélica. E eles estavam ali, eu não conhecia, e Deus providenciou para eles ir lá para casa uma semana. E ali foi o divisor de águas para a nossa vida, para a educação dos filhos, porque eu vi os filhos dele, a educação, o jeito que ele lidava com a esposa, com a Angélica, que são nossos amigos, e a gente pôde ver assim, Deus trabalhando, e eu disse: eu quero isso para mim. Então o pastor Gomide foi um exemplo para nós, e a gente vê na família dele Deus trabalhando. Hoje o Jonas é um pastor, né? O Samuelzinho, um rapaz, agora um homem de Deus. A Angélica, uma mulher de Deus. E pastor, a sua vida tem falado mais que o seu sermão. E que Deus continue abençoando. Amamos você. Amém, meu irmão. Muito obrigado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu não tenho a capacidade, o crédito e a honra toda a Deus. Deus tem sido muito bom para conosco, para com a nossa família. Amém. Obrigado, Levon, pelo lindo testemunho. A última participação, meu amigo Marco. Bom dia, pastor Gomides. Bom irmãos. dia, meu irmão. Bom dia, Te Livre. Sou muito grato, sabe? Esse encontro está sendo muito bom. A gente está aprendendo a se conhecer. E esse assunto que o pastor tocou ali, olha, é um assunto que não se fala assim com outros irmãos, sabe? E esse encontro tem propiciado justamente assuntos que estão sempre aí no coração, que a gente gostaria de poder expressar, conversar com alguém. E todo o tema que tem se apresentado aqui tem sido muito bom para me conhecer melhor como homem, né? E o senhor falar assunto que a gente não falaria com outras pessoas, né? Nem a vezes nem com o pastor a gente fala, né? Mas o senhor tocou esse assunto. Mas há um ponto que me chamou a atenção, pastor. E o senhor, quando criança, tinha 8 anos, o senhor colocou isso no seu coração de ser um pai diferente, né? O senhor tinha conhecimento da palavra de Deus. Eu não sei se tinha de algum jeito ou outro, mas eu vejo, por exemplo, que Deus honra esses desejos, porque isso não vem de nós, né? Eu vejo que, de certa maneira, o Espírito Santo ele vai trabalhando com o ser humano desde criança, e somos nós que vamos decidir ou não seguir isso, tomar essas decisões. Nesse aspecto que o senhor falou ali, eu também fiz essa oração no meu coração, sem conhecer Deus, sem haver lido a Bíblia. Um dia disse que eu queria ser um pai melhor do que meu pai. E ter uma família que ama Jesus. E olha, Deus honra isso. Ah, Deus honra isso, porque mesmo não conhecendo Deus, como hoje nós conhecemos, né? Ou estamos procurando conhecê-lo melhor, Deus honra essas decisões, esses desejos. E isso vem de Deus, não vem de nós. Né? Mas, assim, há algo interessante que o senhor mencionou, entre vários pontos ali, por exemplo, a experiência de Enoque, aquilo que Jó falou ali em capítulo 31, verso 1, né? Fiz um pacto com meus olhos, para não fixá-lo em uma donzela. O senhor tocou esse assunto ali porque, realmente, o nosso homem é difícil reconhecer que nós temos fraquezas, né? E o senhor falou que em realidade todo homem passa por tentação, em um momento determinado, toda a gente vamos passar por algum tipo de tentação. E eu lembro uma situação e que, às vezes, por exemplo, às vezes a gente não vê o mal nas pessoas. Não sei se o senhor entende, às vezes a gente não vê o mal nas pessoas, nem fica pensando no mal nas pessoas, mas as pessoas, às vezes, agem de uma maneira, não sei se consciente ou inconscientemente, para nos levar a cair, né? A ser tentado. Uhum. Não sei se o senhor está entendendo, pastor. Sim, claro. E eu vejo, por exemplo, que às vezes Deus está ali para nos auxiliar
mesmo que a gente não é consciente nisso. Tá? Eu lembro, por exemplo, uma situação, o meu próprio filho, Deus é só meu próprio filho. A gente estava sentado no sofá com minha esposa, tá? E logo em um encontro social, se sentaram duas senhoras, duas irmãs, no outro lado, do lado da gente. No momento, minha esposa se levantou para servir alguma coisa. De repente, eu, sem perceber, veio meu filho e se sentou ao meu lado. E eu creio que Deus usou ele naquele momento. E ele disse: pai, vai conversar allá perto da mãe. E sabe, a gente fez isso meio que no automático, sabe? A gente fez meio que no automático. E às vezes, por exemplo, Deus, a graça de Deus está ali, no querendo auxiliar para tirar nas situações meio complicadas, a gente se enxergar. E é aí que a gente precisa estar em comunhão com Deus. Tá? Uhum. E outra coisa que o senhor falou sobre o exemplo, né, pastor? Se a gente, a responsabilidade, não é somente assim que a responsabilidade nós como filhos de Deus. Se nós tivermos consciência que somos filhos de Deus, aí que realmente nós começamos a entender nossa responsabilidade como filhos de Deus. Porque um erro que a gente comete, um erro ou uma falha, por mínimo que seja, um momento, em qualquer situação, o inimigo vai usar essa falha contra nós. E não sei, pastor, às vezes, por exemplo, a gente não é escolhido para ser exemplo. O sea, a gente não quer ser exemplo das pessoas, mas às vezes as pessoas nos escolhem para ser exemplo. A gente sem saber. E como a gente tem que cuidar nossa atitude, nosso comportamento, nossa forma como olhamos, ou como conversamos com as pessoas, tudo isso denota o que há dentro do nosso coração. E a importância a gente tem que estar em comunhão com Deus, constante, para sermos dirigidos consciente e inconscientemente pelo Espírito Santo. Muito Verdade. obrigado, pastor, por o senhor se expor dessa maneira, porque isso dá coragem a gente também poder assim abrir o coração e falar isso com tantos outros homens que passam por essa situação e às vezes tenta reprimi-lo, né? Tenta não conversar e muitas vezes em uma conversação com pessoas adequadas, pessoas sábias, homens de Deus, a gente pode abrir o coração e a gente ouvir sábios conselhos, sua própria experiência que pode ajudar nós que somos um pouco mais novos, né? A também lidar com essas situações. Muito obrigado, pastor, pela mensagem. Que Deus o abençoe muito. Amém. Deus seja louvado. Que Deus o abençoe também, meu irmão. Eu te livro 30 segundinhos, posso? Bem Claro. rapidinho. Pastor Gomide, eu me emocionei muito porque tem muito da minha história, da minha família. Eu, na família de 9, meu pai espancava a mãe, a família toda, e até um momento que a mãe fugiu de casa com os filhos. E assim, ó, a minha mãe, o meu pai abriu mão da família para viver a vida dele. E a mãe abriu mão da vida dela para atender a família. E o que nós somos hoje, Amém. os nove que os 3 mais velhos saíram da igreja por causa do comportamento do meu pai. Hoje, graças a Deus, estamos todos na igreja. Perdemos o pai também, em 94 lá, a mãe 8 meses antes do pai, e a gente não entendia por quê. E a essa altura o pai já estava conosco, teve um AVC, e a família se voltou toda para o pai. E o pai fez a profissão de fé no final. Então, nós hoje temos essa esperança e a certeza de que quando Jesus voltar, nós teremos o pai e a mãe junto, com toda a família. Amém. Então, Deus seja louvado. E como o senhor sabe, nós trabalhamos aqui com o encontro de casais. Eu sempre uso uma expressão que eu sempre procurei, foi uma decisão, viver uma negação daquilo que eu vi dos exemplos do meu pai. Deus seja louvado pelo que Deus faz conosco e ter pessoas como você, pastor, tão querido, tão amado. Que Deus continue abençoando você, o seu ministério e a sua família. Tá? Um grande abraço. Deus seja louvado, meu irmão. Deus seja louvado. Amém. Bom revê-lo. Amém. Obrigado, Ari, pelo seu testemunho também. Pastor Gomide, ore por nós. Claro. Nosso querido Pai, nosso Deus amorável, nosso amigo, nosso intercessor, nosso Criador,
Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um dos pais, dos homens aqui desse grupo, de cada família. Nós agradecemos pelo imenso sacrifício do nosso Salvador Jesus, que não se negou a vir nesse mundo, a carregar as nossas dores sobre o próprio ombro, nosso peso, nosso fardo, nosso pecado, as nossas falhas, para poder, Senhor, construir a ponte de volta para o Pai. Nós queremos nos entregar com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos, com as nossas falhas, com os nossos defeitos de caráter e também, Senhor, com as nossas decisões de sermos fiéis a Ti. Que o Senhor possa derramar o Espírito do Senhor sobre nós, nos capacitando, nos habilitando a sermos melhores pais, melhores esposos, para vivermos a vida que o Senhor espera que vivamos. Não uma vida isenta de problemas, mas uma vida cheia de bênçãos, do perdão, da graça e da caminhada, da intimidade com o Senhor. Dá-nos a Tua bênção neste sábado, que o nosso encontro com o Senhor, através da palavra, da comunhão, da adoração que teremos logo mais, seja um divisor de águas e seja uma bênção para cada um de nós e para a nossa família também. Abençoe a liderança deste grupo, o Atilibre, e a cada um dos outros líderes, dos cooperadores, que o Senhor possa derramar a sabedoria e o Espírito do Senhor sobre cada um deles. Muito obrigado desde já pelas bênçãos que o Senhor nos tem concedido e por aquelas que o Senhor almeja derramar sobre nós. Não merecemos, mas agradecemos desde já e rogamos que continue conosco, aceite a nossa adoração, pois nós o fazemos pelos méritos e no nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, pastor Gomide. Que Deus o abençoe, sua família, obrigado. seu ministério. Gratidão As por mais uma ordens. vez estar aqui conosco, viu? Aos Ok, amigos, muito um obrigado. feliz sábado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Essa mensagem ficou gravada. Eu sei que muitos já estão me pedindo aqui, querem depois compartilhar com outros amigos. Essa mensagem está gravada. Em breve vai ser disponibilizada para que mais pessoas possam ser abençoadas. Que Deus abençoe, gente. Feliz sábado. Amém. Até Um semana bom que vem, sábado se a Deus quiser. todos. Valeu. Feliz sábado com Jesus. Fui!